Peguei aqui pensando e refletindo acerca de algo e decidi querer compartilhar isso convosco, né? É acerca de algumas escolhas que a gente tem no nosso dia a dia, né? Acerca das coisas que a gente faz, né? Eu acredito que todo mundo tem um sonho, tem objetivos, tem propósito, né? Onde quer e deseja estar. Mas isso não parte apenas de tu estás a sonhar, tu estás a pensar em onde tu queres estar, né? Mas sim parte do momento presente que tu estás, né? Que posição tu se encontras, em que lugar tu se encontras, né? Em que situação tu se encontras, né? Porque, vamos lá, se queremos olhar mais para, somos jovens ainda, precisamos divertir-se, como muitos dizem que, essa fase é a fase de diversão, né? Fase dos 20 e tal anos, né? É uma fase de diversão, um momento que a gente precisa divertir-se, tipo, somos jovens e não precisamos olhar muito ainda, vamos começar a olhar depois de uma certa idade. Bom, eu acho que de alguma certa forma isso foi uma programação, né, que diz que quando for jovem, ainda jovem, divirta-se o máximo que possível, desfaz e faz enquanto quiseres. E porque daqui a nada tu vais envelhecer, não vais ter a possibilidade de poder divertir-se, mas eu acho que isso é uma programação, porque é só para a gente olhar, né, nas pessoas que já passaram por isso, nos nossos mais velhos, e as pessoas mais adultas que já passaram por essa fase, que estão numa idade avançada, pegamos através dele uma reflexão, né? Ou procuramos querer saber de um deles que passou por uma fase idêntica, na sua juventude procurou divertir-se, brincar, desfazer e tal, em que posição ele se encontra nesse momento. Bom, nem todo mundo tem a sorte de divertir-se nesse momento e ainda poder estar numa certa idade e estar bem de vida, né? É pouca percentagem de algo do gênero, né? Então, isso é mais para tu olhares, né? Que o que tu estás a pensar, o que tu dizes que é uma diversão, tipo, a fase de jovem para divertir e tudo mais, eu acho que isso foi uma programação, tipo, que a gente vai espalhando, que nem, por exemplo, tu contas uma coisa para alguém, né? E essa pessoa vai contar para outra pessoa, isso vai se espalhando e vai parecer tipo algo natural, né? Algo normal, e para todo mundo faz, eu também preciso fazer, né? Mas em algum momento não é desse jeito, não é desse jeito porque sim, uma certa posição há que a gente querer divertir-se, querer aproveitar a fase de jovem, nem ainda estamos mais maduros e tal, mas já que olhamos para aquilo que são os nossos sonhos, são os nossos objetivos, é o nosso propósito. Então, se tu hoje tu não se olhas, tu não se vês, né, com total certeza na pessoa que tu queres ser no futuro, é porque alguma coisa de errado que tu estás a fazer, ou alguma coisa que falta, que precisa poder chegar lá. Então, é uma certa reflexão que a gente precisa olhar, precisa refletir em algum momento, paramos de pensar, porque para mim eu olho que essa idade é uma idade onde precisamos dar o nosso máximo naquilo que são os nossos objetivos. É uma fase onde precisamos dar o nosso máximo de tudo, aprender de tudo, fazer de tudo aquilo que nos aproxima dos nossos objetivos. Então, independentemente do que seja a posição que tu estás, da falta de recursos que tu tens, né? De alguma certa forma, hoje em dia, principalmente hoje em dia, eu acho que é um pouco acessível a gente acessar esses recursos, porque falo da minha própria experiência, né, que eu vi-me numa posição e eu vi-me numa posição de falta de recursos, né, mas quando eu fui pensar muito mais além, né, disso, de eu achar que sou uma pessoa sem recursos, não posso chegar no sonho que eu tenho, naquele lugar onde desejo chegar, porque é uma certa ilusão, simplesmente não tenho essa capacidade. De alguma forma eu cheguei a uma fase onde eu percebi que não, né? É simplesmente foi a minha falta de recursos, é a minha falta de recursos para poder estar lá agora. Por eu ter uma pequena facilidade de ter esses recursos de uma forma que
não me sinta que estou sem esses recursos, eu aproveitei muito, né? Tenho aproveitado muito e tenho muito visto acerca disso, o aparelho que a gente tem, né? O aparelho que a gente tem hoje em dia, o celular, é uma coisa que veio de alguma forma para beneficiar, né? Mas de certa forma muitos de nós não olham para esse lado, né? Olha para isso como simplesmente um recurso para divertir-se, um recurso para scrollar, tipo coisas aleatórias sem sentido, né? Mas só para a gente ver isso de alguma forma, só para tu veres que há uma certa diminuição de percentagem de pessoas de vícios, certos vícios de drogas, álcool, mas sim foram trocando esse vício pelo celular, né? Pelo celular, porque é uma coisa fácil acesso dos conteúdos, essas coisinhas todas, tem uma falsa dopamina que nos dá. Então, de alguma forma, fomos invertendo por esse lado de usar essa coisa como um certo vício. Então, dizer que temos o nosso aparelho que podemos acessar. Hoje em dia, para mim, um dos lugares, melhores escolas que existe é o YouTube. Vou falar, né, daqui do YouTube, porque de uma certa forma me deu, né, um certo conhecimento, tem me dado certo conhecimento, tem me suprido aquilo que eu achava que não tinha, que são os recursos, que eu achava que eu não tinha os recursos, né? De alguma forma foi me suprindo essas necessidades. Fui lá aprendendo. Tem um que mais? Tem uns livros que a gente pode acessar através do digital, né? Que eu falo isso porque sou o meu próprio espelho, porque eu olhando para o meu passado e o meu presente hoje, consigo ver uma grande diferença. Independentemente de que ainda não é onde eu desejo chegar, mas eu vi uma grande diferença, né? Uma grande diferença por usar esses recursos que eu achei necessário usar, né? Eu achei de uma forma que poderão me ajudar e realmente me ajudar e tem me ajudado, né, a sair daquilo que eu achava que, eu não sou uma pessoa com falta de recursos, sou uma pessoa que vem do subúrbio, né? Estou no subúrbio, não tenho possibilidade de estar onde eu desejo estar, não onde eu sonho estar, né? Mas isso foi me tirando porque desde o momento que tu começas a pensar de uma forma mais positiva, tu começas a expandir tua mente, a olhar para o mais além daquilo que tu pensas, né? Para o mais além daquilo que tu pensas, ele te dá a possibilidade de tu pensar e questionar acerca de algumas coisas, né? Questionar, por que eu não posso conseguir alcançar aquilo que é o meu sonho? Por quê? Será que eu não sou a pessoa correta para chegar lá? Não sou o desejado para chegar lá? Não. Mas por eu estar a pensar de uma forma mais positiva, isso foi expandindo que eu questionasse e procurasse responder, né? Procurasse responder, procurar uma forma de responder essas minhas questões. Então, de uma forma negativa, tu bloqueias muito a tua mente, né? Bloqueias muito a tua mente para possibilitar daquilo que são os recursos. Então, de uma forma negativa, porque sou uma pessoa desprovida de recursos, porque não tenho a capacidade de chegar naquele lugar, não é para mim, aquilo ali é para quem pode, é para quem tem costas, é para quem tem padrinhos, etc. De alguma forma, isto vai bloqueando as tuas possibilidades de tu chegar até onde tu desejas chegar. Então, de uma certa forma, existe sim uma posição onde tu pensas de uma forma negativa como uma forma de te ajudar, né? Aquela forma negativa de impulsionar. Tu pensas negativo, mas com uma certa intenção de colocar algo positivo por cima, né? Colocar algo positivo por cima, porque em falta de recursos, eu não sou a pessoa capacitada para fazer isso. Mas que tal se eu tentasse alguma coisa dessa? Que tal se eu procurasse saber um pouco mais acerca disso, né? Posso ser uma pessoa desprovida de recursos, uma pessoa que não tem capacidade de chegar lá, mas eu preciso de algo para me responder isso. Então a gente vai acessando o quê? Vai acessando as pessoas que têm
que já passaram por uma coisa do gênero, ou por recursos que são o YouTube, são os livros, que são uma das coisas que ajudam e têm proporcionado muitas nossas respostas, dado nossas respostas, né? Porque pode não ser exatamente aquilo que a resposta direta que tu queres, mas de uma certa forma aquilo vai, né, expandir a tua mente, onde tu vais conseguir ter a resposta por si mesmo, né? Então, dizer que senão esse vídeo vai acabando sendo longo demais, então dizer que um momento de divertir-se, sempre haverá um momento de divertir-se, mas se tu se encontras numa posição onde tu não estás onde tu queres, não chegaste onde tu queres, eu acho que tu precisas olhar mais para os ambientes que tu estás, o comportamento que tu tens, os vícios que tu tens, porque, porque eu não bebo, eu não fumo, eu não vou em festa, isso não, eu acho que não é o suficiente, né? É o básico, mas não é o suficiente, porque há que tu não fazeres isso, mas tu tens o vício de mulheres, né? Porque sou um gajo fodido, pego quem eu quiser, rodo quem eu quiser, né? De uma certa forma tu vais achar que não, eu não bebo, só tenho vício de mulheres. Acredito, de uma certa forma, esse pode ser não, é um dos teus grandes obstáculos que tem te feito permanecer onde tu estás hoje, que vai destruir aquilo que são os seus objetivos, o seu propósito, porque simplesmente por causa desse vício, para a sociedade que a gente olha hoje, para as pessoas que a gente olha hoje, né? Simplesmente só por esse vício a gente percebe, né, a destruição disso que tem, a destruição que isso tem feito. Porque eu não posso mais amar, porque eu não posso mais ter um relacionamento sério, eu prefiro brincar com as mulheres, as coisinhas todas, eu prefiro brincar com os homens, não quero relacionamento sério. De alguma forma tu não estás a destruir as pessoas de uma certa parte, estás a destruir a si mesmo, a tua essência em si, porque isso vai te obstruindo de muita coisa, de várias coisas onde tu desejas chegar, onde desejas estar, porque principalmente, vamos dizer assim, que tu és ainda um pobre, uma pessoa pobre, e eu acho que eu olho muito até para esse tipo de pessoa, que um pobre não deveria ter esse tipo de vícios de álcool, drogas, mulheres nesse caso, porque de uma certa forma isso te faz ainda permanecer naquele lugar, na pobreza, te faz permanecer. Às vezes, pobreza não é no sentido de ter dinheiro, porque há quem tem dinheiro e está numa posição dessa, né? Então, não é o dinheiro que fala em si a sua riqueza, mas a sua mentalidade, a sua forma de agir, o seu caráter em si, né? Isso que eu falo, que eu chamo mais até de riqueza, porque você está a falar de pobreza, parece que você é rico. Eu não falo mais através daquilo que são os recursos, são os recursos que é o dinheiro, né? Mas falo das capacidades mentais, né? Falo das capacidades mentais, porque tendo capacidades mentais, de alguma certa forma, aquilo que é o dinheiro já não vai ser nada, porque tu já vais ter possibilidades, já vais ter soluções de poder alcançar aquele tipo de coisa, porque para a gente olhar, o dinheiro é simplesmente um papel. E desde o momento onde tu olhas para as tuas capacidades mentais, se tu consegues ir vender uma certa coisa, pegas um celular e consegues vender e tens aquele dinheiro, não é o dinheiro que te identifica, mas o que te identifica é pela parte onde tu conseguiste o celular e foste vender. De onde isso vem? Vem da parte da tua mente, da parte de como tu pensaste que, olha, eu preciso de dinheiro, o que eu preciso fazer? Eu tive esse celular, peguei o celular e procurei por alguém que precisasse do celular, né? Peguei alguém que precisasse do celular e fui lá e consegui vender o celular. Fui conquistar a pessoa, mostrar as características do celular, etc, etc. E a pessoa deu-me dinheiro. Então, não falo aqui de riquezas em termos de dinheiro, falo em termos de riquezas, de forma de pensar, a nossa mentalidade, a nossa inteligência emocional, porque
eu me identifico como uma pessoa que não estou exatamente nesse lugar, mas me sinto e estou a caminho de chegar a esse lugar, porque eu consigo ver a diferença de quem eu era antes e de quem eu sou hoje, né? Eu consigo ver essa diferença, né? Eu, para mim, olho como uma grande diferença. Foi um grande desafio que eu passei, foram grandes sacrifícios que eu passei, são grandes desafios que eu tenho passado para até onde eu desejo chegar. Então, isso é mais para a gente olhar, né? Que os vícios não são os vícios mais que a gente olha, álcool, drogas, festas, coisinhas todas, mas a nossa forma de ser, o nosso comportamento, o nosso caráter, porque isso é o que mais identifica-nos, é o que mais convive conosco, é o que mais vai nos fazer chegar onde a gente deseja. Então, há um momento de diversão, um momento mais precisamos, de uma certa forma, sacrificar aquilo que é a nossa juventude para podermos chegar onde desejamos chegar, para podermos conquistar aquilo que é o nosso sucesso, as nossas riquezas que a gente deseja. Então, é isso, pessoal. Eu peguei-me pensando nessa reflexão mais para poder compartilhar convosco que vamos lá olhar, refletir um bocadinho acerca da posição que a gente está hoje, né? Será que isto fará-me chegar onde desejo estar? Não. Questione faça essa questão, olhe para as coisas que tu fazes, olhe para as coisas que tu fizeste ontem e no momento presente que tu estás a fazer. Será que isso te aproxima daquilo que é o teu propósito, daquilo que é o teu futuro, daquilo que são os seus objetivos? Porque estar na cabeça é simplesmente algo normal, estar na cabeça, mas vamos lá as suas ações. Como é que estão? Então, é isso mesmo. Bora.